Boa tarde. Olá. Boa tarde a Então, todos. já cá estão todos. Eu vejo aqui poucos ainda, 8 participantes, creio que são mais. Vou esperar mais um bocadito. Não, pelos vistos são todos, são 8 em 18 possíveis. Bom, então boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a esta sessão que nós tivemos a iniciativa de agendar por uma razão muito simples. Como sabem, a Assembleia Geral da Federação é composta por um conjunto de delegados representativos, ou de clubes, ou de atletas, ou de juízes, ou de treinadores. São 48 delegados e nós temos neste momento 47 delegados, faltando-nos um delegado, precisamente o representante dos treinadores. Bom, isso da GAM. E isso tem de ser resolvido. Nós vamos na terceira volta. Eu acabei de ver aqui na televisão que as eleições americanas terminaram, já há um vencedor, e nós não podemos ficar mais tempo ainda do que os americanos à espera de um resultado, porque a Assembleia tem de ser constituída e temos de ter esses 48 delegados. Pensámos nós, bom, se estamos na terceira volta, e se aparentemente há aqui uma espécie de entrincheirar dos apoiantes dos dois candidatos, que são certamente dois excelentes candidatos, mas a verdade é que o apelo que nós fazemos é que hoje, com este debate, sem qualquer compromisso de parte a parte, mas que vocês, todos os potenciais eleitores, cheguem a uma conclusão de que, olha, se calhar, para resolvermos isto, hoje vou ver quem é o candidato que objetivamente me parece melhor colocado para representar os nossos interesses e sem preconceito, sem ideias pré-concebidas, que votem em conformidade para ver se conseguimos de facto dar a volta a isto. Sob pena temos de fazer uma Assembleia que inicialmente vai reunir apenas com 47 delegados, o que ninguém quer. E sem representante, portanto, para esta categoria. Muito bem. Então nós tínhamos pensado fazer isto da seguinte forma. Em primeiro lugar, dar aqui 5 minutos a cada um dos candidatos, ao Bruno Narri e ao Pedro Monteiro, por um lado, e depois, seguidamente, todos aqueles que queiram podem colocar questões. Eu pedia que fossem questões colocadas por escrito, aqui no chat deste programa, do Zoom, e eu, lendo as perguntas, coloco aos dois candidatos para que os dois possam pronunciar e responder a essas perguntas. Será melhor do que termos aqui perguntas em direto e depois demoram muito tempo cada um a fazer uma pergunta. Assim sendo, recordo também que esta sessão vai ser gravada e, sendo gravada, depois vai ser colocada no Facebook da Federação para que todos possam, querendo, ouvir mais uma vez o debate. Muito bom. Em relação ao Pedro e ao Bruno, eu não tenho aqui, como é óbvio, ninguém tem uma ordem. Pergunto se algum de vós quer começar a fazer a sua própria apresentação, ou se seguimos, por exemplo, uma ordem aleatória, ou sigo uma ordem alfabética. Alguém faz questão de ser o primeiro, não faz? É indiferente. É indiferente. Então, se pode ser, começamos pelo B, por ordem alfabética, e é aqui um critério objetivo. Pedro não se importa? Não. Então pronto, Bruno, se fosse possível então, 5 minutos, diga-nos lá por que razão é que está a candidatar, o que é que tem em vista e quais são os seus objetivos. Boa tarde a todos. Portanto, eu mostrei-me disponível para a realização deste debate, para eventualmente poder esclarecer algumas coisas que não sejam claras para alguns, no sentido de tentar desbloquear esta situação que compromete, sem dúvida, os destinos da Assembleia Geral da Federação de Ginástica de Portugal. Eu, em tempo útil, e depois do meu colega Pedro Almeida, o último delegado da Assembleia Geral, representando os treinadores da ginástica artística masculina, na altura que ele decidiu e comunicou de forma informal que à partida não ia voltar a candidatar-se ao lugar do delegado, e porque eu já tinha sido delegado e porque me tenho mantido muito atento e participativo, mesmo não sendo delegado, em todas as questões relacionadas com a Federação, nomeadamente com as Assembleias Gerais e até mesmo nas últimas eleições,
participei nos debates, no debate e nas apresentações dos 2 próprios candidatos, achei que reunia condições, se até eu avançar, não percebesse que mais alguém ia avançar. E porque não aconteceu exatamente isso, porque mais ninguém avançou até eu ter dito, e depois de eu ter informado vários treinadores, quando foi possível, porque o quadro competitivo, como nós sabemos, entretanto, paralisou, não é? Por causa da pandemia, eu não tive a oportunidade de comunicar a mais pessoas, até ter havido mais um momento que foi o plenário técnico da ginástica, que eu participei, e quando estávamos a terminar esse plenário, aproveitei mais esse momento também para comunicar. A minha participação e a minha candidatura não tem mais do que uma razão, que é eu sentir que estou disponível, sinto que estou preparado e sinto que poderei representar perfeitamente os colegas na Assembleia Geral, da mesma forma como o fiz, sem ter faltado a nenhuma Assembleia na altura que era delegado, e porque senti, por parte de todos os treinadores com quem falei, o apoio, e mais uma vez reforço, porque não havia mais ninguém. A minha intenção na Assembleia Geral, acho que é aquela que se espera de qualquer um que represente cada disciplina, cada treinador e tudo mais, é tentar representar o melhor possível o nosso conjunto de treinadores, portanto, no caso, e ouvindo, estar atento àquilo que a Federação vai fazendo no seu exercício do mandato, relativamente àquilo que se espera, àquilo que se prometeu e àquilo que faz falta, e com os treinadores ter um papel ativo e presencial na Assembleia Geral. Ok, excelente, obrigadíssimo, Bruno. Entretanto, tive aqui um pequeno problema técnico, mas de qualquer maneira foi feita essa apresentação, não ouvi totalmente, perdi certamente com isso, mas os demais convidados ouviram, e pedi então ao Pedro Monteiro agora que tivesse os seus 5 minutos também da apresentação inicial, por favor. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, para mim já é uma vitória poder estar aqui com pessoas ligadas à modalidade que eu gosto e que se dispuseram do seu tempo para me ouvir. Para mim já é um privilégio nesse sentido. Eu vou falar um bocadinho, portanto, eu tenho 23 anos de treinador afiliado, se calhar algumas pessoas podem não conhecer o meu trajeto na ginástica. Nunca estive muito ligado à questão mais burocrática e processual relacionada com as questões da federação, da tutela, das associações dos clubes, mas sempre tive alguma vontade de conhecer. Entretanto, a nível do clube, tínhamos a representatividade e que tratavam desses problemas ou dessas vicissitudes. Tínhamos também a nível da associação já pessoas que estavam ligadas a essa componente, mas eu sempre tive uma vontade de ser mais ativo, mais interventivo. E o momento chegou, acho que chegou o momento. Eu creio que o argumento que o Bruno invocou de já ter alertado todos os treinadores, eu creio que não será um argumento que vincule ninguém, não é? Até porque nós não fizemos nenhuma votação, ou eu não me apercebi que tenha havido nenhuma votação, e portanto, apesar de ele ter demonstrado essa vontade, eu acho que ela não é vinculativa, e eu, não cometendo nenhuma ilegalidade, recorrendo a um direito que me assiste, nos prazos que estavam estipulados, eu inicialmente pensei numa representação a nível do clube, mas depois, com uma decisão ponderada, uma decisão consciente, onde falei com algumas pessoas que consideram as suas opiniões, a decisão focou-se um bocadinho na possibilidade de eu ter a hipótese de concorrer como representante dos treinadores, e foi essa a minha escolha. Eu tive a oportunidade de falar com o Bruno e de manifestar a minha hesitação, precisamente pela excelente relação que tenho tido com ele ao longo destes anos, pela consideração que tenho pelo trabalho dele,
e pelo que ele já fez, não é? Agora, pronto, eu sei que alguns dos nossos colegas treinadores ou estão ou já estiveram na Assembleia, no caso do José Augusto, que é um habitué já das Assembleias, o Pedro já foi também delegado, o Bruno Narra também já o foi, e por que não ser eu desta vez? É uma opinião diferente, é uma pessoa diferente, se calhar com ideias diferentes, com um discurso diferente. Aquilo que eu sei é que eu tenho mantido boas relações com todos, acho que sou uma pessoa que reúne amizades, consensos, sou uma pessoa que não tem um discurso destrutivo e, acima de tudo, também sou defensor dos valores e acho que tenho um bom caráter e que proponho precisamente também defender os valores da ginástica sempre que possível. Eu não sei se terei tempo, algumas coisas que eu estou disposto a fazer dentro das minhas competências, e dentro das minhas competências, nesta esfera dos treinadores, o que eu me propunha era reunir a opinião de todos os treinadores em qualquer assunto que esteja em apreciação na Assembleia, ou que possa ser alvo de revisão da Assembleia e que esteja diretamente ligada à nossa atividade. Eu posso referir algumas boas práticas que foram utilizadas no passado, como foi o caso de haver uma base de dados de informação e nessa base de dados também era possível a recolha de opiniões. Também eu gostava e algo que eu senti como treinador que podia ter sido melhor, que é estreitar a comunicação entre todos os treinadores, haver aqui um canal de comunicação e potenciar esse canal de comunicação, tendo em conta o que já foi feito, mas fazer ainda um bocadinho mais. Gostava também de debater, ou trazer sempre para a esfera dos treinadores os problemas da nossa modalidade e da nossa especialidade em particular, e também trazer para a esfera dos treinadores todas as problemáticas e as ideias que surjam dentro da nossa classe e que possam ter uma ação da Federação de Ginástica de Portugal, para que eu seja aqui um intermediário, talvez possa fazer uma triagem de informação que possibilite uma melhor percepção do que se passa a nível das assembleias, das federações. E no fundo também eu gostaria de promover o espírito de entreajuda. Eu acho que neste aspecto eu senti isso, que podia haver uma maior entreajuda e com isto promover acima de tudo a troca de experiências, de conhecimentos, e por que não uma ajuda direta e efetiva, principalmente dos treinadores com mais experiência, e o reavivar algumas coisas que já se fizeram, como foram, por exemplo, os intercâmbios entre clubes e algumas iniciativas também de intercâmbio entre associações e no fundo esta troca de experiências e o próprio convívio acho que seria de salutar. Mais um minuto, está bem, Pedro? Já preenchi os 5 minutos, não vou dar mais. Ok, obrigadíssimo. Então, obrigado aos dois candidatos, ao Bruno. Eu gostava de clarificar aqui uma situação, se fosse possível. Diga, Bruno. Eu disponibilizei-me para participar neste debate porque as pessoas considero-as como tal, para além de pessoas amigas na ginástica, mas que as coisas sejam claras, porque se não é para clarificar, mais vale nós não participarmos numa situação destas. E para clarificar aqui uma situação, da mesma forma como eu disse que contactei alguns treinadores e fui informando a minha disponibilidade, quando o Pedro diz que contactou várias pessoas, e acho muito bem que o tenha feito e acho que sim que o fez, quando ele diz que me contactou a mim, não está certo, e temos que pôr as coisas tal e qual como elas são. Eu não tinha o contacto do Pedro, e depois de contactar várias pessoas com as quais eu tinha o contacto direto, pedi o contacto do Pedro ao Joca. Pedi o contacto do Pedro ao Joca quando o contactei no dia 29 de setembro. O Joca fez ali uma decalagem de tempo, que só me disponibilizou o número no dia 2. Eu fui aos meus registros para que as coisas ficassem bem claras. No dia 2, quando o Joca me dá o número de telefone do Pedro, foi no dia que efetivamente eu apresentei a minha candidatura. No dia 4, eu peço por mensagem ao Pedro para falar com ele neste sentido.
Foi nesse dia que eu é que falei com o Pedro, não foi o Pedro que falou comigo, e que o Pedro, na altura, ainda estava indeciso. Portanto, só aqui para clarificar que não foi o Pedro que me contactou, e eu contactei o Pedro, da mesma forma como tentei contactar todos os treinadores que estavam nos cadernos definitivos. Obrigado. Ok, muito bem. Bom, vamos então começar aqui a fase de perguntas e respostas. Eu tenho aqui uma primeira pergunta do Rui Martins para ambos os candidatos, e a pergunta é: quais os principais pontos positivos e menos positivos a melhorar do último ciclo olímpico? E se não visse agora inconveniente, eu agora inverti a ordem e depois vamos sempre invertendo. Portanto, neste caso seria eventualmente o Pedro o primeiro a responder. Eu vou reiterar a pergunta: quais os principais pontos positivos e menos positivos e a melhorar do último ciclo olímpico? Pedro. Obrigado pela questão, Rui. Primeiramente, eu assumo a minha posição de iniciante. Eu acho que tudo tem um princípio, e apesar de eu não conhecer aprofundadamente os dossiês, e apesar de não estar inteirado de todos os assuntos, isso não invalida que eu tenha a vontade de os conhecer e de me apoiar em todas as informações possíveis, inteirar-me todos os dossiês disponíveis que terão a ver diretamente com as competências que me poderão ser delegadas, que me poderão estar anexadas como delegado. Das coisas que eu me apercebi que não correram tão bem, e é uma das questões que eu também assumo, uma delas será a distribuição dos recursos e da questão do apoio às modalidades olímpicas e não olímpicas. Eu creio que isto é algo muito, muito controverso, que traz muitas opiniões para a mesa e muitas posições, mas de facto eu acho que deve haver aqui expressamente um apoio, não digo que seja uma questão de igualdade, mas uma questão de equidade, onde todos têm as mesmas oportunidades, mas todos têm diferentes necessidades. São desportos com exigências diferentes e são desportos que exigem de quem os pratica e de quem os ensina e de quem lida diretamente com as suas exigências. Algumas implicações neste sentido e, portanto, há aqui algumas diferenças que devem ser tidas em conta. Eu também creio que seria importante haver aqui uma autonomia mais ao nível das seleções, onde eu creio, daquilo que eu me apercebi, que alguns intervenientes no processo não se sentiram apoiados, especialmente aqueles que tinham algum poder de decisão, e creio que poderiam ter sido um bocadinho mais apoiados. Eu creio que também, do ponto de vista organizacional, eu acho que temos aqui alguns problemas para resolver. Eu acho que foi nítida, por exemplo, a nível das provas, a escassez de juízes, por exemplo. Eu acho que é uma das coisas que pode e deve ser combatida, apesar que, como delegado, a minha competência também neste aspecto também não é muita, não é? Não terei grande intervenção no poder de decisão, mas eu creio que, traços gerais, acho que descentralizar os processos, dar um bocadinho mais de autonomia às associações, tentando dinamizar as zonas territoriais, com a alocação de mais meios, eu acho que teria sido vantajoso em relação ao que se passou no ciclo anterior. Muito bem, Pedro, estamos aqui mais ou menos com 3 minutos de resposta. Se podemos chegar mais ou menos pelos 3 minutos, seria... O aumento dos agentes gímnicos, por exemplo, também é uma coisa que me preocupa, e no fundo também o abandono precoce dos atletas, e o quanto vai ser difícil também, que se viu que foi difícil, o processo de treino é cada vez mais difícil e o abandono precoce é muito conhecido. Pronto, acho que... Ok, muito obrigado.
Bruno, o Pedro gastou 3 minutos e 40 segundos. Vamos tentar responder à volta dos 3 minutos. Vou tentar gastar menos. Portanto, relativamente à pergunta de o que é que se podia ter feito melhor neste último ciclo olímpico, eu, como disse, participei nas apresentações dos 2 candidatos e no debate que se fez na altura, mesmo sem ter a pretensão de ser delegado que nem tinha concorrido, mas que eram coisas que me tinham deixado preocupado e quando eu participei como delegado e enquanto agente químico. No caso de treinador, era juiz também, abdiquei para ser unicamente e só treinador. Uma das perguntas que eu fiz e uma das coisas que eu tenho falado com os meus colegas, que identifico que na Federação era importante que se mudasse, eu fiz essa questão, e fiz a questão aos dois candidatos à presidência na altura, tinha a ver com a acumulação que o diretor técnico nacional faz entre a ginástica artística masculina e a ginástica artística feminina. Isso, para mim, não é inconcebível, mas acho que não é prático. Não é prático e não defende nem uma nem outra e está sempre refém de uma e de outra. Portanto, foi uma das situações que eu pus. Não houve um candidato que foi claro e que me disse que era intenção, portanto, ter um diretor técnico apenas para a ginástica artística masculina, no caso, o universo de treinadores ao qual neste momento eu me proponho a representar, e eu acho que é efetivamente uma situação muito importante, para que porque nós fazemos sempre provas juntos, nós sabemos que são 2 disciplinas pares, só que naquilo que é a discussão de um orçamento, naquilo que é a discussão de um plano de ciclo, tudo isso é uma coisa totalmente diferente uma da outra e tem que estar distinta. E não pode ser uma pessoa a defender as duas, porque senão, como eu disse, fica refém de uma e de outra. Depois, relativamente ao exercício que houve nesta última presidência da Federação, foi intenção, houve efetivamente um grande esforço para que se conseguisse, mas não se conseguiu. E é determinante. Temos uma grande dificuldade naquilo que é a estrutura portanto, de equipamentos para a prática de ginástica. No caso das seleções nacionais, temos um central de rendimento que fica não muito perto do Porto, ainda mais distante de Lisboa, que já percebemos que, apesar de ser um local esplêndido em termos de materiais e de equipamentos, só que já percebemos que não serve. É que não serve nem para uns nem para outros, ou por outra. Aquilo que serve deixa muitas dificuldades e sabemos bem que de outra forma podia-se potencializar de outra forma. Apesar de no Porto termos ainda um central de rendimento e em Lisboa não se ter. Portanto, falo da Casa da Ginástica, que não se conseguiu, e espero que seja quem for a equipa que assuma a presidência da Federação, consiga concluir esta obra. Depois, outra... 10 minutos também, só para ter ideia. Sim, muito rápido. Última situação. Tem a ver com a opção que a direção da Federação tomou relativamente a diminuir os apoios às seleções jovens. Ou seja, foi uma dificuldade que se sentiu, é uma dificuldade que nós, treinadores, percebemos que condiciona o desenvolvimento da ginástica, porque quando se está a fazer um trabalho de preparação, todos os jovens que não estão a participar nesses trabalhos por serem mais jovens, só se está a condicionar o seu desenvolvimento e a sua preparação. Sabemos bem que quando se está a fazer uma preparação, por exemplo, para um campeonato de Europa de Júniores, porque estamos a falar de seleções jovens, se a equipa que está prevista para daqui a 2 anos e a 4 anos já tem que participar nesses trabalhos, porque pertencem às estações, atenção, não estamos a falar dos que não pertencem, os que pertencem às estações têm que participar nesses trabalhos, para que trabalhem cada vez mais em conjunto e de forma apoiada e acompanhada pelos treinadores das estações. Okay. Obrigado. Deixem-me ver se temos aqui mais perguntas no bate-papo. Sendo possível, José Dias, nós tínhamos ajustado que as perguntas vinham por escrito, para não ser um debate aberto a mais pessoas, porque senão depois pode haver a tendência de cada um querer intervir e manifestar a sua opinião. Se não vir inconveniente em colocar a questão por escrito, foi aquilo que foi combinado com os dois candidatos, o José Dias ou quem quer que seja, que queira colocar uma questão, é
É só escrever aqui no chat ou no bate-papo, consoante tenham em inglês ou em português. E cá estão os dois candidatos para responder. Ora bom, qual é a opinião, é a pergunta do Rui Martins, de cada um sobre a base? É esta a pergunta, e agora se calhar, se não vir inconveniente, começava o Bruno e depois respondia ao Pedro. Eu aos 3 minutos digo que passámos 3 minutos, não é para ser rigoroso, mas só para se ter uma ideia, está bem? A pergunta fica muito aberta, de forma a que cada um de nós, atenção, eu posso responder numa determinada direção. Se o Rui pudesse especificar um pouco mais o que pretende que nós falemos acerca da divisão base, acho que era preferível do que estarmos aqui a falar de uma coisa que não é concreta, digo eu. O Rui quer concretizar um bocadinho mais. O Rui não está a escrever mais. Bom, Bruno, vamos aí sobre a divisão base. Qual é a sua visão? Bem, a divisão base foi criada quando se percebeu que tínhamos que aumentar o número de praticantes na ginástica artística, tanto masculina como feminina. Mais uma vez, aqui temos, mas neste ponto acho de uma forma que a junção das duas só acrescenta a uma e à outra. Mas a criação da divisão base foi com o intuito de se conseguir ter um programa competitivo para que abrangesse todos os participantes, todos os praticantes da ginástica artística, e que alguns iam desviando daquilo que era a ginástica artística, e nós conseguimos voltar a chamar a nós esses praticantes, porque eram praticantes desta disciplina, da ginástica artística masculina no caso, e que de uma forma enquadrada e de uma forma com um quadro competitivo adaptado, e que teve a preocupação de ser condicionado ao ponto de ser também um formativo no caso de dar alguma formação com alguns aspectos que se achou importante na altura da criação do programa, no qual eu também participei, que tinha a ver com a questão de segurança, questões de elaboração de um plano de carreira e tudo mais. E que só veio a acrescentar. Eu, como treinador, sempre participei com os ginastas na primeira divisão e na divisão base, e acho que completa perfeitamente aquilo que é a dificuldade que havia de incluir ginastas que faziam ginástica por fazer e hoje em dia fazem ginástica com um enquadramento competitivo. Acho que com essa participação, os ginastas foram se sentindo cada vez mais integrados, sentem-se cada vez mais importantes, entre aspas, e a própria modalidade lhes dá essa importância, e que deu resultado no caso, porque o número de praticantes tem vindo a crescer desde a sua implementação. Obrigado, Bruno. Pedro? Antes de mais, também cumprimentar os que chegaram depois, fogo muito em vê-los também. Eu, relativamente a esta e outras questões que possam ser colocadas, eu queria só relembrar que eu poderei dar a minha opinião sobre aspectos muito específicos, mas, no fundo, a posição de delegado não é mais do que reunir as opiniões dos meus colegas treinadores e fazer aquela ligação com a Assembleia. E nesse âmbito, a minha opinião vale o que vale, porque a minha ideia é que ela seja, que a opinião que eu transporto, ou que eu poderei levar para a Assembleia, é uma opinião de consenso e não a minha opinião pessoal. Portanto, terá sempre em conta a opinião dos meus colegas. Entretanto, eu posso dar a minha opinião em relação à base, que eu considero. Acho que foi uma forma que possibilitou a alguns clubes de crescerem, deu um grande apoio financeiro e possibilitou que alguns clubes pudessem desenvolver. Conheço o caso particular do Rui Martins em Braga, perdão, e que conseguiu, através de uma ginástica mais de iniciantes, uma ginástica um bocadinho mais rudimentar, levando também alguns conhecimentos da ginástica de competição, que depois também tivemos o prazer de ter o Rui a treinar connosco lá na faculdade e a retirar o curso na faculdade, e
e creio que foi um exemplo de como a ginástica, pensando num ponto de vista mais de massificação do que propriamente de rendimento, tem as suas vantagens. Eu acho que igualmente deve ser apoiada, deve ter a sua oportunidade dentro de um contexto de investimento, não deixando de antever que são coisas diferentes, com interesses diferentes, com abrangências diferentes, com alcances diferentes. É lógico que não podemos pôr no mesmo patamar uma ginástica mais uma vertente lúdica com o alcance de uma ginástica de competição que possa levar o nome da nossa modalidade para os meios de comunicação social e internacionalmente. Se bem que há muitas iniciativas também já a nível internacional que contemplam uma ginástica mais para todos e mais para uma menos especialização, neste caso. Ok, obrigado, Pedro. Entretanto, não vejo mais perguntas aqui no bate-papo. O Rui Martins já colocou 2 perguntas. Olhem, pergunto aos demais treinadores que estão a assistir se têm ou não têm questões que queiram colocar aos 2 candidatos, esclarecimentos, ou se entendem que tudo aquilo que foi dito já é suficiente e não há, enfim, dúvidas a colocar. Excepcionalmente, se alguém quiser não se sentir confortável para escrever no chat a pergunta e optar por fazê-lo. Sim, José, o que eu vou pedir é que já estive a fazer uma comunicação, vou-lhe dar a palavra, mas, por favor, o que se pede é que sejam perguntas aos candidatos também. Por favor. Eu vou tentar ativar o áudio, acho que... Bom, eu não sei se consigo, José Dias. Já está. Já consegui, parece. Pronto, ótimo. Saudar todos, boa noite, obrigado, Sr. Presidente, por me dar a palavra. E eu peço imensa desculpa, mas eu dá-me a sensação que parece que estou na reunião errada, porque isto mais parece, digamos, um plenário técnico nacional, ou parece que estamos numas eleições para a presidência de uma eventual Associação Nacional de Treinadores, porque, obviamente, que estes assuntos que estamos agora aqui a falar e as perguntas que estão a ser colocadas são questões que quem tem a experiência do que é estar numa Assembleia Geral sabe perfeitamente que estes assuntos não são levados à Assembleia Geral. Pode haver-se pontualmente uma situação ou outra que faça com que estes assuntos possam ser levantados na Assembleia Geral e nunca fazem parte da ordem de trabalhos das Assembleias Gerais ordinárias. Podem vir nos outros assuntos e que não têm caráter deliberativo. São apenas de informação. Mais nada para a Assembleia saber. Portanto, ou seja, a mim parece-me que estamos numa situação aqui e por isso é que eu não tinha perguntas para fazer, e se me permite, Sr. Presidente, eu tenho apenas uma comunicação a fazer. Eu vou dar licença, mas não é o sentido deste debate, não é? Pois é, eu dar a todos, não é? Claro. Eu comprei, pois, mas quer dizer, mas isso, então, lá por isso é que eu comecei por dizer, então eu não estou na reunião. Pronto, certa. José, mas eu não se não me permitirem que eu fale, eu saio, obviamente, da reunião, porque, obviamente, que eu sou convidado para uma reunião para poder falar. Não, eu creio que a opinião dos candidatos, não é? E, portanto, eu não tenho que fazer perguntas, porque não faz sentido. Pronto, Zé, pronto, então não me leva mal, vou passar a palavra ao Pedro Almeida, então, que eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Eu não, obviamente, então, não... Se quiser sair, saia, mas... Exatamente, eu vou ser então da reunião. Com certeza. Pedro Almeida. Penso que Pedro Almeida está no carro a conduzir, não pode fazer a pergunta ou colocar a questão por escrito. E pediu a palavra. Não sei se ele me está a ouvir agora ou não. Bom, quando o Pedro Almeida puder fazer a pergunta, porventura não está a ouvir, aproveito para perguntar se mais algum eleitor, treinador, pretende algum esclarecimento nos 2 candidatos ou não. Vamos lá ver se o Pedro Almeida agora consegue. Eventualmente tem de ser eu a ativar. Já ativei o áudio.
Já está. Ok, Pedro. Já estão a ouvir? Já estamos a ouvir, sim, já obrigado. Estão a ouvir? Só peço imensa desculpa. Pronto, ok. Antes de mais, boa noite a todos. Eu entrei um bocadinho mais tarde, porque eu já tinha um controle no clube e só acabei mesmo agora, estou a regressar a casa. Ora bem, a questão que eu queria colocar tem a ver com o Pedro e ao Narra, que é sobre duas questões que eu acho que são prementes, tem a ver com a questão estatutária. Qual é a vossa opinião? Portanto, como vocês sabem, no final do ciclo houve uma discussão à volta dos estatutos. Eu penso que vocês estarão inteirados do que andou a ser discutido. Queria saber, por um lado, qual era a vossa opinião, o que é que acham que deve ser feito. A segunda é, como vocês sabem, a segunda opinião é, queria saber da vossa parte, como vocês sabem, uma das grandes prioridades da Federação, ou a única, que eu acho que era das maiores, era a construção da Casa da Ginástica, que iria resolver, para além do problema do alto rendimento na região de Lisboa, iria resolver, acima de tudo, a capacidade para fomentar competições, que é um dos grandes dramas que nós estamos a ter há 25 anos na região de Lisboa e a sul do Tejo. Não se consegue fazer competições de forma regular e, como tal, é impossível desenvolver as coisas. Eu queria saber qual era a vossa posição relativamente a esses dois assuntos. Obrigado. Portanto, quanto ao primeiro tema, estatuto, alteração estatutária, Pedro, não sei se quer dar a sua opinião e depois passo ao Bruno e depois a Casa da Ginástica, primeiro o Bruno e depois o Pedro. Em relação aos estatutos, é como eu disse anteriormente, não sei se o Pedro Almeida teve a oportunidade de ouvir, a minha proposta não passa a assumir que estou inteirado de tudo o que aconteceu anteriormente e como o José Augusto também falava, só quem está nas assembleias, só quem estuda os dossiês e quem está inteirado das problemáticas é que poderá responder com propriedade. Eu não tenho esse poder neste momento, a minha proposta é realmente a dinamização e a minha inteira disponibilidade para me dedicar o que serão as questões prementes para o nosso grupo de treinadores. E aí sim, eu sei que será importante conhecer o passado, conhecer a história, mas neste momento, dadas as circunstâncias e inclusivamente a opção de fazermos um debate de ontem para hoje, e o Bruno também de certeza que teve treino ontem e treinou hoje de manhã, e tem família, e sabemos que é muito difícil também para nós estruturarmos bem as nossas ideias, recolhermos as informações necessárias. Agora, estou certo que percebo a intenção do Pedro, que seria saber se eu estaria inteirado dos problemas relacionados com os estatutos que foram debatidos ultimamente. Não tenho a resposta para isso. O que eu posso afiançar desde já é a minha inteira disponibilidade para me dedicar ao que será a representatividade dos treinadores e o que estará dentro das minhas competências. Muito obrigado. Bruno? Relativamente aos estatutos, eu quando estive na Assembleia Geral, até ter que prescindir por via de ter aceito o cargo de adjunto na Federação, e com base no novo regulamento jurídico das federações, tivemos que fazer alteração dos estatutos, nomeadamente relativamente ao número de delegados pertencentes a cada núcleo de representantes, fossem ginastas de cada disciplina, juízes, treinadores e clubes a nível nacional e clubes por associações. Eu sei que, e acompanhei, mais uma vez, porque, como disse, eu tenho acompanhado tudo aquilo que tem se desenvolvido nas Assembleias Gerais, dentro das minhas capacidades e dentro daquilo que consegui fazê-lo também, e sei que houve uma comissão, um conjunto de delegados na Assembleia Geral para apresentar uma proposta para a alteração dos estatutos com base no número de delegados, representando cada um dos treinadores e clubes e tudo mais, de agentes. Pois bem, a alteração dos estatutos como é que é dizer? A alteração dos estatutos
exige uma grande responsabilidade dos delegados, porque isso determina os destinos da Federação. E determina os destinos da Federação naquilo que é a sua representatividade, como depois também aquilo que é os orçamentos, as votações e tudo mais. Aquilo que aconteceu e que nós tentámos na altura, quando fizemos a revisão estatutária na altura do novo regulamento jurídico, foi que o número de treinadores e as disciplinas estivessem representadas com o nível de importância e o nível de representatividade que também têm nas suas atividades na Federação. Eu sei qual é a questão que continua a ser tratada na Assembleia Geral para ser pressionada a alterar os estatutos e de certa forma não concordo e percebo a razão pela qual isso ainda não tenha sido feito. Porque alterar o número de delegados com base na representatividade que eles têm pode comprometer, de certa forma, o normal funcionamento da Assembleia. É mais isso que eu queria dizer. Eu não me quero comprometer muito com as palavras, sei o que estou a dizer, mas neste momento eu não sou delegado, eu sou apenas candidato. Ok, muito bem. E a questão da Casa da Ginástica, começando agora pelo Bruno e depois passando ao Pedro Monteiro, por favor. Muito bem, eu tive a oportunidade, Pedro, de responder. Ainda há pouco, quando o Rui Martins pergunta o que é que achávamos que podíamos ter, o que é que podia ter sido diferente nos últimos 4 anos, eu elenquei 3 situações. Uma tinha a ver com a acumulação do Diretor Técnico Nacional com a GAM e com a GAF, outro tinha a ver com o reduzido apoio às seleções jovens e nomeei outro assunto que foi efetivamente a não concretização daquilo que foi a intenção da criação da Casa da Ginástica. Portanto, naturalmente que esse tem que ser um assunto que tem que ser resolvido, de uma forma ou de outra. Eu não estou a dizer que tenha obrigatoriamente de ser como esta direção o tentou executar. Eu acho que por uma questão de sinergias e não perder mais tempo e recursos, se calhar a concretização do projeto tal como ele está será a forma mais viável e mais rápida de acontecer. E sem dúvida que tem que resolver. Eu nomeadamente quando falei nesta situação, que tínhamos um espaço a norte que era um central de rendimento na Maia, temos um central de rendimento que é na Anadia, que eu disse que ficava um pouco distante do Porto, muito mais distante de Lisboa, portanto não resolve o assunto. E efetivamente tu elencas aí outra situação, Pedro, que tem a ver, que podia resolver aquilo que é a dificuldade que a Federação tem em concretizar e realizar provas mais a sul do país, por não ter espaços. E aqueles que existem têm que se mobilizar tudo desde o início, portanto, porque são espaços que não estão preparados e não têm qualquer material, ou seja, os recursos têm que ser todos alocados a esse espaço onde têm sido feitos. Portanto, na Casa da Ginástica, à partida, podia resolver a situação, que era o apoio às seleções nacionais, ao alto rendimento, mais na zona sul do país, nomeadamente na zona de Lisboa, e efetivamente dar oportunidade e espaço para se fazer provas também na zona sul de Lisboa, no caso da zona de Lisboa. Obrigado, Bruno. Pedro, por favor. Na minha opinião, eu acho que é um espaço bem-vindo, acho que é necessário, é importante. É uma mais-valia para não só para dinamizar e para apoiar a região, mas sim também que eu sei que seria também um ponto de encontro de atletas dos vários pontos do país. Mas eu continuo a insistir no mesmo, que é, eu acho que um bocadinho indo ao encontro do que o José Augusto falou, isto acho que são problemas de tratados em esfera própria da Federação de Ginástica de Portugal, e eu acho que as minhas competências não estão nesse âmbito, não é? A minha ideia será, no fundo, utilizar as ferramentas que tenho ao meu dispor para para promover o consenso entre nós treinadores e levar uma vontade, ser o transmissor da vontade
da nossa vontade como treinadores e da importância que ela poderá ter expressa num voto em assembleia. É lógico que a minha opinião neste aspecto vale o que vale, porque no fundo eu acabo por ser de facto um delegado, e a minha premissa é essa, é promover os consensos, e mesmo que eu concorde a 100% com algum fator preponderante, eu creio que será mais importante eu poder levar a vontade da nossa classe de treinadores. Obrigado. Entretanto, temos aqui uma pergunta do Diogo Soares, que eu passo a ler. Existe um problema que tem seguido a GAM nos últimos tempos, que se prende com a dificuldade em atrair crianças e jovens para a nossa disciplina. E por isso o Diogo pergunta o que é que os candidatos e delegados podem fazer ou contribuir para alterar este paradigma, a atração de crianças e jovens. E agora começamos com o Pedro. Eu acho que voltamos à mesma questão, que é, eu acho que nós temos, eu acho que uma das competências do delegado é, se calhar, tentar chamar à Assembleia os regulamentos e tentarmos uma verificação dos regulamentos e uma alteração dos regulamentos. E, acima de tudo, estas questões são questões em que todos os intervenientes, especialmente os que estão diretamente ligados ao treino e que lidam diretamente com as crianças, o que estão antemão no processo de aprendizagem na relação pedagógica com as crianças, é que conhecem e podem trazer uma mais-valia para a discussão. E é isso que eu proponho, é que nós consigamos comunicar mais, consigamos criar os canais de comunicação ou as possibilidades de podermos cada um intervir e dar o seu contributo, e sim, essa opinião depois formada, essas ideias, possam no fundo ser levadas à Assembleia e postas em discussão pelos mecanismos próprios. Agora, eu achar que é importante, ou a minha opinião, não vai criar grandes alterações nem vai influenciar muito, não é? Eu continuo a achar que nós temos um mecanismo de propor e de chamar à Assembleia regulamentos e podê-los promover a sua discussão. Mas, no fundo, a minha opinião vale o que vale, não é? É lógico que eu tenho a minha opinião em relação à formação, sempre estive ligado à formação. Em muitas ocasiões foi-me posta a possibilidade de poder seguir com atletas até júniores e séniores. Eu sempre optei em prol do clube de voltar à base e de tornar a formar crianças e os mais jovens, e sempre tive as mesmas dificuldades, sempre tivemos os mesmos problemas, sempre que houve aos clubes e à carolice dos treinadores ter mais ou menos apetência para formar, e portanto eu acho que isto também passa por um problema de melhorarmos a formação, de melhorarmos o apoio também, de não direcionarmos só a nossa atenção para o alto rendimento, de não direcionarmos só a nossa atenção para as seleções júniores e séniores, e também temos uma visão mais abrangente que contemple a formação dos treinadores iniciantes, que é uma das coisas que também temos muito em falta, é os treinadores que estão com os mais pequenos. E outra das grandes preocupações que eu tenho é, em tempo de Covid, como é que nós vamos cativar os miúdos, como é que nós vamos reinventar o nosso treino, como é que nós vamos conseguir dar a volta por cima sem termos uma decalagem muito grande entre os atletas que agora estão ativos e os valores que vamos ter posteriormente. Pedro, estamos aqui já com mais de 3 minutos, não sei se quer concluir. Pronto, relativamente a este assunto, eu creio que considero importante, e se dependesse de mim defendia essa iniciativa. Bruno. Todas as perguntas que me fizeram até aqui e qualquer uma mais que puderem fazer, eu vou responder sempre com a minha ideia, com aquilo que é a minha ideia. Naturalmente que eu, quando for delegado, se eu chegar a ser delegado, portanto, estas são as ideias que eu apresento como contribuinte para a comunidade dos treinadores.
Eu não estou aqui a dizer que é aquilo que eu vou defender na Assembleia Geral, ou seja, eu estou a pôr o meu ponto de vista porque é o ponto de vista que me estão a perguntar. A mim, eu pessoa, Bruno. Não é o delegado é quem for eleito. E eu como Bruno, eu como treinador, e também há 21 ou 22 anos, 23 anos de ginástica artística masculina, e depois de ter participado também na comissão técnica, na Assembleia Geral, essas coisas todas, e tenho uma ideia muito clara. No que diz respeito ao calendário desportivo, aquilo que aconteceu há uns 4 ou 5 anos para cá, foi reduzir o número de provas do quadro competitivo nacional. Não pode. Fosse das competições de base, fosse das competições da primeira divisão, e as da formação, que foi a pergunta que se fez, as da formação, da pergunta que se fez, porque estamos a falar dos escalões de benjamins infantis, essencialmente, esse então é gritante, porque naquilo que é o calendário nacional da Federação, e mais, não devia ser um calendário anual, devia ser bianual, quadrianual, mas essa competição, independentemente de quem fosse a responsabilidade de organizar, que eu tenho uma ideia muito clara, que tem de ser obrigatoriamente da Federação, ela até pode propor que seja um clube, e os clubes até podem receber esse convite, se assim se pode dizer, a participar, a fazer a realização do Memorial de Ano Gonçalves, como podemos falar dele. Acho muito bem que até possa ser um clube. Agora, quando o clube, ou não se reunir em condições para os clubes realizarem, e é aqui que eu quero tocar no ponto que acho que é essencial, é que essa prova tem que ser organizada obrigatoriamente pela Federação. Não pode ser comprometida a realização dessa prova por um clube realizar ou não realizar, porque essa prova tem obrigatoriamente de vir no calendário nacional, logo na proposta inicial, porque, independentemente de quem realiza, essa prova tem que ser realizada. Seja com apoios, os apoios não sejam suficientes e por isso não se vai fazer. Não, tem que ser realizada essa prova. Se for por proposta e não for realizada por um clube, a Federação tem que assumir essa responsabilidade. E estamos a falar de uma só. E mais ainda, porque na Assembleia Geral, as associações que têm uma dotação própria para a realização das suas atividades, por muitas vezes se põem à margem das responsabilidades que têm. E a gente sabe perfeitamente a forma como podem gerir o orçamento que têm nas associações. Realizam um plano de atividades, portanto, gastam, entre aspas, não é esta a forma que eu gostava de utilizar, mas gastam o plafond da participação que a Federação lhes dá, da dotação que a Federação dá para a realização das atividades, e muitas vezes a gente vai ver e as provas de algumas disciplinas não são realizadas, ou pelo menos não são realizados todos os momentos que estavam previstos. Porque será muito fácil uma associação, no caso, dizer que vai fazer o campeonato estadual da primeira divisão, da divisão base, masculina, feminina, e ainda realiza o encontro nacional, o encontro distrital de benjamins infantis, e consegue realizar esses momentos todos num dia só. E depois a gente vai ver uma embrulhada. Ainda por cima conseguem juntar 1, 2 e 3 associações, e depois ainda, então é que não interessa nada nem a ninguém. Portanto, eu acho que com estes alertas que eu estou aqui a dar, que é importante ser discutido na Assembleia Geral, e que muitas vezes nós, delegados, ou por outra, os delegados não conseguem fazê-lo de uma forma bem vincada, que é defender os nossos interesses, que é tentar ter cada vez mais momentos para os jovens. E onde é que eu vou terminar aqui esta questão? É que quanto maior o número de atividades os jovens tiverem competitivas, sabemos nós que estarão cada vez mais motivados. E esta situação tem que estar explanada, tanto no calendário distrital, no calendário nacional, e eu não estou a pôr, entre aspas, para fora de pé, não estou a tratar de assuntos que não me dizem respeito, ou que o delegado não lhe diga respeito. Tem a ver com aquilo que é a gestão dos orçamentos, que são trabalhados, deliberados e votados na Assembleia Geral. Obrigado, Bruno. Pergunta aos treinadores e eleitores, se há mais perguntas que queiram colocar aos nossos 2 candidatos. Há aqui uma pergunta só, enfim, complementar do Rui Martins, que não sabia em concreto qual era o teor da alteração dos estatutos que estava a ser debatida. Mas, enfim, já foi respondido. Basicamente era uma alteração estatutária que visava
dar mais representatividade a disciplinas não olímpicas na Assembleia Geral em detrimento ou em igualdade de circunstâncias com as olímpicas. Foi esse o teor da pergunta feita pelo Pedro Almeida. Mais perguntas que tenham? Não havendo perguntas, eu se calhar propunha jeito de... Não, temos aqui mais uma pergunta, deixem-me só ver qual é que está... do Simão, tendo em conta a situação nacional e o foco... a situação nacional, saber se o foco deve estar na massificação da ginástica artística masculina ou no alto rendimento, ou seja, defendem um foco maior na massificação da ginástica ou, pelo contrário, defendem maior atenção ao alto rendimento. E agora começamos pelo Bruno. Essa pergunta eu não sei muito bem como é de responder, porque eu acho que temos duas dificuldades muito grandes. Aquilo que nós temos é que sabemos que, infelizmente, ao nível do alto rendimento, temos vindo cada vez a ser menos competitivos, infelizmente. Deixámos de ter um grupo de atletas, de séniores, que compunha uma equipa e que tínhamos ainda, entre aspas, reservas dessa equipa, que fazia com que os atletas fossem cada vez mais competitivos e que fez aquilo com que se atingisse dos resultados no início dos anos 2000, até 2010, 2012. Efetivamente, essa é uma dificuldade que a gente tem sentido, ou seja, tentar que os atletas se mantenham mais com maior longevidade e com cada vez melhor nível. Temos sentido que isso não tem sido possível e tem sido uma dificuldade. Agora, sem dúvida que a massificação é aquilo que nos vai dar cada vez mais peso na nossa disciplina. Porque quando tivermos mais ginastas, sejam eles da base, sejam eles da primeira divisão ou do alto rendimento, naturalmente que, por uma pirâmide bem construída, serão mais atletas benjamins infantis, das escolas de formação, depois dos atletas da base e da primeira divisão e depois. E atenção que eu não estou a fazer aqui uma ordem, estou a dizer aquilo que é uma situação normal, que a massificação nos vai dar cada vez mais atletas, que com isso vai exigir com que nós façamos mais provas, com isso vamos aumentar e não vamos estar numa situação que eu não vou dizer que é ridícula, mas efetivamente, quando a gente está aqui a discutir um problema e quando nós fechamos os cadernos eleitorais e temos apenas 20 treinadores que nos representam na nossa disciplina, eu acho que é de a gente ficar muito preocupados. E se nós tivermos, em vez de termos cerca de 600, 700 atletas da GAM em todos os escalões, nós temos que ter 3.000, 4.000, 5.000. Se nós tivermos esses atletas todos, vamos ter mais atletas, vamos ter mais juízes, vamos ter mais clubes, vamos ter mais orçamento para nós, que é uma dificuldade que nós temos sentido na discussão dos problemas na Assembleia. Porque não é na dificuldade de explicarmos às pessoas a razão de muitas vezes o orçamento e as rúbricas do orçamento serem distintas para uma disciplina e para outra, tem a ver que muitas vezes a representatividade, efetivamente, nós deixamos isso em créditos, os nossos créditos em mãos alheias. Portanto, eu acho que efetivamente aquilo que temos que fazer é, sem dúvida, apoiar o alto rendimento de forma a que a gente consiga ter as seleções cada vez mais fortes e voltarmos aos resultados que tínhamos antigamente e melhores ainda, mas naturalmente que isso também é resultado da massificação. Muito obrigado. Pedro? Eu acho que eu concordo que deverá haver uma prioridade em desenvolver a competição e que se deveria apoiar as modalidades, ou deveria haver um suporte maior às modalidades olímpicas. No entanto, também sou de acordo que todas as outras formas de fazer ginástica devem fazer parte de um clube. E sabemos de há muitos anos e da experiência que temos que o grande suporte dos clubes, e são os clubes muitas vezes que resolvem as questões da formação, partem desse encaixe financeiro. Da experiência que nós temos também no terreno, sabemos que quando massificamos o ginásio com atletas de vários níveis, várias capacidades, várias idades, que o processo de treino perde pela qualidade. E, portanto, percebemos que quantidade e qualidade são duas coisas difíceis de conseguir no mesmo espaço e seguindo os mesmos propósitos. O que eu considero é que
A competição deverá seguir um plano diferente, não é? Deverá ter o seu plano de progressão, competição diferente, e que a base não deve ser o parente pobre, deve também ser fomentada, deve ser apoiada. Os seus treinadores devem ter também acesso a toda a formação, porque muitas vezes o que acontece também é que atletas que primeiramente faziam parte da classe de formação, é permitida aqui uma transferência para as primeiras divisões e que tem também um papel importante na formação das equipas, nas competições mais importantes do calendário nacional. Não quer dizer que terão muita hipótese a nível internacional, mas a nível nacional tem sempre o seu apoio a dar aos clubes e isso também é de salutar. Mas de facto eu sempre estive ligado ao rendimento, o meu foco é o rendimento, mas dou a importância de vida e creio que é muito importante para os clubes e deve ser ajudada as classes de cariz também não competitivo. Ok, obrigado. Temos aqui mais uma pergunta agora do Nuno Oliveira, que pergunta como crescer em número de atletas se não há provas e visibilidade. E agora começávamos com o Pedro. Sim, é uma questão pertinente, não é? Mas isso é algo que também nos ultrapassa. Isso realmente era uma boa questão para colocarmos num plenário técnico, para debatermos, porque há muitas questões. A principal será o momento triste que vivemos, não é? De um vírus que nos assola há bastante tempo e que nos condiciona sobremaneira a nossa atividade, não é? Nós já não nos organizamos como antes, já não ajudamos como antes, já nos movimentamos como antes, já não reaproveitamos os espaços e o tempo como antes, e é muito complicado sermos inspiradores e reinventarmos a nossa ginástica. No entanto, eu creio que a competição é essencial, não é? As crianças são competitivas por natureza e nós sabemos, pela experiência de treino, se não promovemos momentos de competição, nem que seja na brincadeira, que o processo de treino esmorece, não é? E sabemos que um bom desafio consegue fazer por uma criança. Eu já tive algumas ideias de fazermos umas provas por videoconferência que causa assim um bocadinho de estranheza. A questão das provas internas também são um bocadinho limitadas, mas sinceramente eu não sei como resolver esse problema e creio que é um assunto para uma apreciação em conjunto de todos os treinadores, reunindo as suas experiências e as opiniões de todos, para realmente fazermos face a este grande desafio, porque é mesmo difícil não estimular uma criança nesse sentido, e eu sei que o comprometimento delas não vem porque obedece ao pai ou ao treinador, é porque realmente gostam, e esse é um fator essencial, não é? que as ajuda a perceber para que é que trabalham, que é para quando são postas no momento da avaliação estarem à altura. Isso é que lhes dá o prazer de voltar ao treino e repetir. Obrigado. Bruno, como atrair mais atletas? Pois, eu em parte respondi isso ainda há bocado, porque não está dissociado daquilo que é, ou por outra, a pergunta é muito próxima daquilo que foi feito ainda há bocado, e efetivamente eu já chamei a atenção, como já o tinha feito antes e noutras sedes, que tinha a ver com a questão do quadro competitivo. O quadro competitivo tem vindo a diminuir o número de provas de há uns anos para cá, entretanto mantiveram-se, não é verdade, mas reduziu-se o número de provas de há uns anos para cá, e isso não pode. Aliás, o que tem que acontecer é o calendário competitivo da Federação tem que ser mais extenso para todas as disciplinas, ou por outra, para todos os graus de competitivos, quer na primeira divisão, quer da divisão base, e aquela prova que, como eu disse, que tem que estar obrigatoriamente no calendário nacional, que é o Memorial Guilherme Gonçalves, e essa tem que se realizar indeferivelmente, e seja por quem for. Quanto
às associações, também já toquei no ponto, que têm que realizar mais provas. Agora, efetivamente, isso vai entroncar com aquilo que se falou ainda há pouco, com os espaços que têm as características que permitam a realização dessas provas, porque, se bem sabemos, se formos criar um espaço de raiz para o fazer, ou criar uma prova de raiz para realizar, os recursos que se vão ter a que se chegar e o custo que isso vai ter, inviabiliza uma quantidade de provas como se pretende. Ou seja, aquilo que tem que acontecer é ter mais provas e arranjar condições para que isso aconteça. Ok, muito bem. Bom, agora vamos começar pelo Bruno. O Pedro Almeida tem aqui uma outra pergunta, uma pergunta pertinente, que é basicamente a seguinte. O vosso papel enquanto representantes dos treinadores, se forem eleitos, tem já proximamente uma decisão muito importante a tomar, que tem que ver com a escolha dos projetos que vão em eleições para os órgãos federativos. Ou seja, a partir de haverão diferentes listas. Como é que vocês se posicionam do ponto de vista da escolha da lista em que pretendem votar nas próximas eleições? Bruno. Primeiro de tudo, temos que ter acesso aos programas das listas, que efetivamente, certamente as listas devem estar à espera que o processo eleitoral dos delegados esteja concluído para que haja uma concretização de algumas situações que efetivamente têm vindo a público, não é? Portanto, algumas intenções, mas efetivamente o projeto em si ainda não existe. Agora, pois bem, o que tivemos aqui a discutir é aquilo que a gente acha que é importante, pelo menos todos, porque isto sim revela aquilo que nós achamos que é importante, e as perguntas que cada um dos colegas fez a cada um dos candidatos é que revela efetivamente aquilo que achamos que é importante discutir. E já falámos de várias coisas. O calendário competitivo tem que ser mais tenso, o apoio aos jovens, de forma a que tenhamos cada vez mais ginastas na nossa disciplina, tem que ser mais concretizado. Aquilo que tem que acontecer também é que haja um maior apoio às seleções nacionais, já que existe um centro de alto rendimento a norte, tem que haver um centro de alto rendimento a sul, de forma a que se consiga reunir os ginastas em quadro de seleção, a criação de um espaço que permita também a realização de provas. Portanto, aquilo que para nós é o que achamos que devemos ser, o que achamos... Só um momento, por favor. Peço desculpa. Aquilo que nós achamos que deve ser a escolha de um determinado programa eleitoral, de uma determinada lista, depende daquilo que nos apresentam, porque não vai ser o candidato a dizer às listas que tem que fazer aquilo e o outro. Cada um dos candidatos representará cada um dos treinadores da mesma forma, e aqui volto a dizer, da mesma forma como o fiz nas eleições, e eu tinha dito a cada um das pessoas que contactei, contactarei as pessoas também para que consiga representar com as ideias que me pedem para eu expor, não é? Porque eu, enquanto delegado, se for eu o eleito, aquilo que eu farei são as perguntas que também cada um de vocês me pedem para se colocar. Porque sem um programa apresentado, eu não posso dizer. Agora, depois dos programas apresentados, também existe aquilo que é o conhecimento público dos programas, e cada um dos treinadores vai, e certamente o delegado eleito vai falar com os treinadores para esgrimir, entre aspas, e discutir no programa que cada lista apresenta. Agora, aquilo que eu acho, efetivamente, é que está aqui muito bem definido e muito bem delineado as preocupações que cada um, e eu próprio, respondendo às perguntas, também apresentei as minhas preocupações, que são aquelas que vão ser discutidas numa apresentação de um programa ou na discussão de um programa de cada uma das listas. Obrigado, Bruno. Pedro? Pronto, eu creio que aqui a pergunta é mais objetiva e que pretende saber se nós apoiamos ou temos já conhecimento de algum programa e que possa, e que postura é que vamos ter mediante essa proposta. Eu, antes de mais, queria só referir, ao contrário do que parece que tem sido
do conhecimento, que eu não represento nenhuma lista, ok? Eu não devo nada a ninguém, tenho o meu trajeto na ginástica. O José Manuel Araújo teve a simpatia de me ligar, falar um bocadinho comigo o que é que eu achava de alguns pontos da ginástica, saber a minha opinião, dar-me o seu link para o manifesto de intenções. O programa ainda não está feito e eu recebi-o como acho que devia ser, não é? Ouvir o que ele tinha para dizer. E a mesma postura em relação aos outros candidatos. Eu conheço o Ricardo Antunes de há muitos anos, que ele treinou no meu clube, foi com ele que eu comecei a dar treino de ginástica. É lógico que não posso dissociar de uma relação pessoal de alguns anos que tenho, mas mesmo este colega de treino, que se propõe também a ser presidente, sabe de antemão, e já lhe disse a ele também, que eu não o represento, nem represento a lista que ele representa, que ele apresentou, não é? E, portanto, eu estou à vontade para receber as propostas, ou de perceber o que é que cada programa tem para oferecer, verificar os princípios de cada um. Do outro candidato, que é o Luís Arraes, ainda não tive qualquer contacto, nem tenho conhecimento do programa, apenas algumas coisas pontuais que foram surgindo na comunicação social, nas redes sociais, e portanto cabe-me a mim analisar. Estou sinceramente de coração aberto para receber toda a informação possível, digerir toda a informação possível, e recolher nos meus parceiros da GAM todas as informações possíveis, todas as opiniões, e então aí depois tomar então a decisão, que será sempre uma decisão conjunta. Agora, eu queria deixar isto bem claro, que eu não represento, não fiz campanha sequer. Desconheço que tenham telefonado a quem quer que seja para votarem em mim, e pronto, esse é um ponto também que eu não posso deixar passar em claro, porque eu sei que alegadamente um dos candidatos fez algumas diligências, fez alguns telefonemas para convencer alguns eleitores a não votar em mim, e portanto não sei se o Bruno sabia disto, se não, mas de certa forma também o coloca aqui numa situação difícil, em que o põe alinhado numa proposta, não é, aqui do candidato Luís Arraes, e portanto eu nesse aspecto estou à vontade, não represento ninguém, estou pronto, estou otimista que poderei ter a oportunidade de representar os treinadores, tenho essa vontade, acho que tenho perfil, e portanto não vejo por que não. Bom, como o Pedro deu nota eu já lhe passo, exatamente por isso, ou seja, como o Pedro deu nota aqui numa posição do Bruno, se quiser responder, réplica, por assim dizer. Porque temos tentado levar este debate de forma bem alinhada, e cada um de nós, portanto, tanto eu como o Pedro, não tentamos responder às perguntas, e aliás, são perguntas que tentam definir um pouco mais a nossa ideia daquilo que é nós na ginástica, do que propriamente aquilo que vamos representar na Assembleia Geral, cada um, o qual for o delegado. Acho de mau tom o Pedro estar com estas insinuações, quando eu fui o primeiro que disse, há um ano e meio que disse que ia ser delegado se mais ninguém se apresentasse. E depois, num telefonema que fiz ao Pedro, que fui eu que fiz ao Pedro, o Pedro me dizer a mim que foi com base em algumas pressões que ele recebeu que ia candidatar-se. Portanto, se alguém está alinhado com algum candidato, não sou eu de certeza. Não sou eu de certeza, porque eu não sofri pressões absolutamente nenhumas. Portanto, vamos tentar manter este debate de forma elevada e respeitosa, porque estas insinuações são muito sujas. E eu não queria estar disposto aqui a defender a minha honra e a minha palavra quando não me meto a discutir estes assuntos
estes são aqueles que não interessam a ninguém. Eu apresentei as minhas ideias e a minha disponibilidade há 1 ano e meio. Disse isto a cada pessoa que contactei. Portanto, quem não está aqui alinhado com nenhuma lista sou eu e quem não sofreu pressões absolutamente nenhumas fui eu. Se alguém telefonou a alguns delegados, eu telefonei aos representantes da lista de norte a sul, da ANCA ao Vítor. Todos aqueles que me atenderam o telefone. Se algum candidato liga aos eleitores, pois muito bem. Eu, há 1 ano e meio que apresentei a minha candidatura e não sofri pressões de ninguém. E o Pedro, no telefonema que eu lhe disse, uma das razões que elencou que avançava para a eleição tinha a ver exatamente porque estava motivado por pessoas e algumas pessoas até o pressionaram. Aliás, ele disse isso nomeadamente no clube. Ok, pronto. Fica... Pedro, vamos lá, para ver se... Eu só queria, pronto, antes de mais, pronto, dizer ao Bruno que não vale a pena também tanto nervosismo, porque a ideia também é, no fundo, o que eu estou aqui a dizer é alguns dados que podem, que eu não considero que sejam coisas que influenciam, não é? E que, de certa maneira, tornam o processo um bocado injusto, se assim acontecerem. E eu não pus em causa o teu bom nome, eu até referi que até nem poderia ser do teu conhecimento. Agora, quando em relação ao telefonema que fizemos, eu não disse que estava a ser pressionado, foi uma imprecisão das tuas palavras. O que eu disse é que, por sugestão, uma do clube, outra do colega de treino, por sugestão surgiu essa ideia, não é? Que veio alimentar algo que eu já senti há algum tempo. Agora, Bruno, continuas a bater na tecla do ter avisado há 1 ano. Eu acho que isso não é vinculativo de nada. Nós não me lembro de termos feito nenhuma votação, não me lembro de termos feito um voto de dedo no ar a ver se todos concordavam. Eu não me lembro, apenas mostraste essa vontade, perguntaste se alguém se iria candidatar e no momento não havia nenhuma resposta positiva para dar, porque não havia nenhuma decisão tomada. E a decisão foi tomada a posterior, muito ponderada e tomada de forma consciente, sabendo de antemão que poderia haver entre nós aqui uma frição da relação que sempre tivemos, não é? Que sempre foi boa e sempre te considerei e considero-te na mesma. Não tenho qualquer problema em relação a isso. E pronto, no fundo é deixar esta mensagem de que eu estou disponível, estou descomprometido e estou pronto para aceitar este desafio. Muito bem. Bom, eu vou por aqui dar nota daquilo que da sugestão que o Pedro Almeida deixou e depois no fim vou colocar uma questão a cada um dos candidatos para fecharmos aqui o debate. O Pedro, no fundo, sugere aos candidatos que no final dos debates com as listas, quando essas listas tiverem debates, que haja uma reunião entre todos os treinadores filiados, uma reunião por Zoom, para que a posição do delegado seja representativa e com base nos projetos concretos que vão ser tidos em consideração, que vão ser apresentados pelas várias candidaturas. É a sugestão que o Pedro Almeida deixa. Não sei se já agora se o Bruno e o Pedro têm alguma objeção, se vos parece bem ou não. A ideia, portanto, é, depois dos candidatos debaterem e das suas listas apresentarem os projetos, vocês não querem entre vós fazer uma reunião para tentarem, na medida do possível, posicionar-se relativamente ao tipo de voto que podem ter face às candidaturas apresentadas. Eu, em relação a isso, concordo plenamente. Aliás, a minha ideia é um bocadinho essa também, é fundamentar a posição, uma vez eleito delegado, com a opinião dos meus colegas, principalmente aqueles que têm muito mais experiência que eu. Eu tive a oportunidade de referir isso a algumas pessoas com quem falei, que contava com a experiência deles e com a amizade que sempre tiveram para me ajudar nesta missão, não é? No fundo, que acaba por ser uma missão em prol da ginástica. Bruno? Naturalmente, da forma, o Pedro apresenta uma ideia, podem haver outras ideias. Agora, naturalmente, e volto a referir, da mesma forma como fiz os contactos, cada um
apresentando ou anunciando a minha candidatura aí de forma formal, naturalmente que e cada um, ou seja, a pessoa que ficar eleita como delegado, naturalmente representa os outros, portanto não é senhor e dono da voz, deve representar efetivamente o grupo de treinadores que aqui estão e mais aqueles que não estão, porque não são só os 20 treinadores, e volto a dizer, porque são todos os treinadores que efetivamente constam das listas e outros que não constam porque não estavam filiados, portanto, naturalmente que sim. Ok, muito bem. Bom, como isto termina às 7h30, eu ia agora colocar eu próprio uma última questão aos candidatos. Uma questão muito simples. Vou começar agora começámos inicialmente pelo Bruno, agora começamos pelo Pedro. Pedro, porque é que acha que devem votar em si e não no Bruno? E depois ao Bruno pergunto o inverso, porque é que acha que devem votar em si e não no Pedro? Pedro, 3 minutos para cada um. Sinceramente, eu acho que, e tive a oportunidade de dizer isso ao Bruno, eu acho que qualquer um de nós poderá representar bem e poderá ser um porta-voz do nosso grupo de treinadores. Eu acho que somos pessoas que sempre defendemos a nossa classe, que sempre intervimos de forma construtiva no seio da nossa classe, em todos os momentos em que tivemos juntos. Eu não creio que há aqui melhores ou piores. Aquilo que eu acho que neste processo foi favorável eu acho que o facto de haver uma alternativa que não seja o Brunaga só dignifica o processo democrático que está a ser esta eleição. E, portanto, o elemento que for votado para representar fica ainda mais dignificado porque houve um escrutínio ainda maior, né? Houve um aprofundamento aqui do processo de escolha e, portanto, isso só serve realmente para quem estiver atento a este processo eleitoral perceber que na ginástica artística masculina havia mais que uma opção e que a escolha foi debatida e, portanto, o candidato que sair eleito para delegado é que, de facto, uma escolha pensada e consciente. E, portanto, eu creio que aquilo que mais me destaca será a minha imparcialidade, será a minha capacidade de reunir consensos, a minha capacidade de criar amizades, e é um bocadinho baseado nisso que eu assento a minha forma de estar. Confio no meu caráter, confio nos valores, a minha experiência de vida leva-me a ter alguns princípios nesse sentido, e, portanto, sempre fez parte da minha prática. Desejo a maior sorte ao Bruno. Se ele for eleito, contará certamente com todo o meu apoio. De certa forma também não queria que o desfecho fosse este, que tivéssemos a protelar uma decisão que era importante, mas eu não podia deixar fazer aquilo que eu acho que era importante para mim, que era importante para a ginástica e o contributo que eu tinha vontade e que poderia dar. E eu agradeço a todos a vossa atenção e disporem do vosso tempo. Obrigado. Bruno, porque é que acha que devem votar em si e não no Pedro? Eu não sei se a seguir esta última comunicação se vamos ter a oportunidade de dizer mais alguma coisa. Creio que não, é para fechar. Bem, então eu queria, pronto, a razão pela qual acho que devem votar em mim, não é em mim em vez dele, portanto é em mim, porque é que devem votar em mim, tem a ver com aquilo que eu tenho feito ao longo dos anos na ginástica e a minha disponibilidade para contribuir para o desenvolvimento da ginástica artística masculina acima de tudo, mas a nível geral também da própria ginástica. Tudo aquilo que é elaboração de novos documentos, novos programas, como participei quando fui convidado a estar na comissão técnica, que não tem muito a ver, mas efetivamente abriu um horizonte para ter mais, de uma forma mais crítica, todas estas questões que devem ser discutidas na Assembleia Geral, dentro daquilo que é a discussão dos assuntos na Assembleia Geral, porque o Zé ainda há bocado disse muito bem, quer dizer, o nosso contributo na Assembleia Geral, para além daquilo que são as ordens de trabalho, é diminuta, mas
tudo aquilo que nós defendemos dentro dos programas que são previstos para serem discutidos na Assembleia Geral, pois muito bem, aí teremos que tratar de forma bem rigorosa e criteriosa. Claro que será sempre com base naquilo que se vai falando e que se vai discutindo com os nossos colegas, e estar atento a essas situações. Eu queria chamar só aqui a atenção a uma situação que tem ocorrido relativamente à eleição dos delegados, que tem a ver com as questões das assembleias de voto, porque temos de ter algum cuidado e dentro daquilo que é possível e que é estatutariamente previsto, que tem a ver com a dificuldade que muita gente tem tido para poder manifestar o seu intenção de voto, percorrer uma quantidade de quilómetros para o fazer, e ainda por cima não tem sido só uma vez, tem sido várias vezes. Portanto, ter algum cuidado com esta questão dos nossos colegas de Évora que estão mais longe. A Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal preenche um perímetro enorme. A Associação de Ginástica do Norte, imagino também, mas se calhar não tão grande, quer dizer, a Associação de Ginástica de Setúbal vai da Almada a Sines. E temos clubes em Sines que para votar das duas, uma vão a Setúbal, ou se calhar é mais perto de ir ao Algarve do que propriamente ir à Almada a votar. Portanto, tentar aceder a algumas solicitações que têm sido feitas para que todos, nas mesmas condições, possam votar. No que diz respeito só em resposta ao Pedro, e de uma forma tranquila, porque eu não estou nada nervoso, naturalmente ninguém fez aqui nenhum acordo, nem ninguém tem que fazer nenhum acordo. Nem por eu ter avançado como candidato a delegado, isso implicasse que alguém não podia participar. Não tem nada a ver com isso. E quando eu falei mais do que uma vez que eu, há mais de um ano e meio ou um ano e meio, tinha adiantado esta situação, foi apenas e só para dizer que efetivamente já tinha manifestado essa intenção e para me pôr à margem de qualquer candidatura, porque nessa altura ainda nem sequer se falava nas intenções de candidatos à eleição da Federação. Ok, muito obrigado. Bom, ilustres treinadores e votantes, nós vamos para a quarta volta. E como eu disse inicialmente, nós temos de resolver isto. Porque senão corremos o risco de ter uma Assembleia que vai começar a funcionar sem o representante dos treinadores. Foi essa a razão de ser pela qual fizemos este debate. Espero que tenha sido um debate esclarecedor, espero que tenham percebido qual dos dois está melhor posicionado para vos representar enquanto treinadores de ginástica artística masculina. Obviamente que ambos estão bem preparados, mas infelizmente só um é que poderá ser o vosso representante. E o repto que eu vos faço é: escolham o vosso voto em função daquilo que ouviram aqui hoje, votem sem pré-entendimentos, votem sem nenhuma vinculação ao voto anterior, até porque o voto é anónimo, para ver se e concluo como comecei, se as eleições americanas hoje tiveram um fim, ver se nós conseguimos também resolver esta votação, que vai ficar reforçada, obviamente, do ponto de vista da legitimidade democrática, como foi dito por ambos, e bom, esperemos que assim seja. Por isso, terminamos aqui este debate. Eu agradeço aos dois candidatos terem-se disponibilizado para prestar as declarações que prestaram e para exporem os seus pontos de vista e as suas ideias. E olhem, boa tarde a todos e votem em consciência para ver se conseguimos resolver este despique, que tem sido um ótimo despique. Obrigadíssimo. Um abraço. Boa tarde, adeus.